Essa aula complementar eu quero falar do falso eu, o que a luz revela de você. Nem tudo que aparece na luz é quem você é. Algumas coisas só precisam ser libertadas e agora você vai entender um pouco sobre isso. Depois que a luz acende, algo muito legal acontece. Vem alívio, vem clareza, você começa a entender de si, você fica feliz. Mas aí vem algumas emoções que também trazem um grande desconforto. E aí pode até não ser inicialmente. Inicialmente você percebeu as emoções, melhorou, tá ótimo. Aí daqui a pouco começa a vir uma emoção, você fala, nossa, achei que eu já estava livre disso, o que é isso? O que está acontecendo? Me angustiando, me trazendo um peso? Que emoção é essa? A luz não revela só o que é bonito, ela revela o que é real. Então essas emoções ruins, às vezes que você pegou e transformou ela e achou que já nem existia mais, elas voltam às vezes um pouco mais profundas, porque se você não evoluísse elas de forma pequena, talvez você não fosse conseguir enxergar e evoluir ela de forma grande. Então, isso acontece muito. Às vezes algumas emoções vêm à tona e você fala, nossa, essa pessoa não sou eu não, esse sentimento não deve ser meu, deve ser do outro, deve ser de alguém, não, eu não sou assim não. É difícil aceitar esse falso eu que a gente cria uma casca, né? Pessoa boazinha, legal, de bons relacionamentos e acaba não enxergando quem é de verdade. Porque, por exemplo, muitas pessoas querem ter muitas amizades, mas é porque não conseguem ficar um tempo sozinha e enxergar a si e evoluir a si. Então, são emoções doloridas, né, de entender. Às vezes a pessoa só fala, eu sou muito social mesmo. Mas por que é muito social? Realmente é muito social? Será que não está querendo se esconder um pouco atrás da solidão, de ficar sozinho? Será que não tem isso? Porque muitas pessoas têm e não conseguem enxergar. Então esse falso eu, essa casca que cria e não percebe a si, faz a gente sofrer. Eu sei porque eu já senti muito isso. Claro que às vezes vem ainda emoções que eu não conheço ou que eu conheço e vem muito mais poderosa para eu conseguir entender, já que agora eu enxergo muito melhor. Então eu quero que você entenda que o falso eu ele existe e às vezes ele vem muito maior em algumas horas dessa evolução, desse autoconhecimento, dessa consciência, né, desse ponto de luz das emoções, ela vem um pouco, essa emoção vem um pouco maior para você se conhecer melhor também. Então, seja sempre gentil com você, com as suas emoções e perceba todas assim com amor, que são sempre para o seu bem, né, para o seu crescimento. O falso eu não é uma coisa maligna, horrorosa de pessoas ruins. Não é isso. É uma identidade que você criou, que eu criei, que a gente cria durante o tempo, durante a vida, para se defender, baseada no ego, baseada nos medos, baseada em tudo que a gente passa desde que a gente nasceu até hoje. É um eu que aprende a se proteger, é o eu que agrada para não ser rejeitado, é o eu que controla por medo de perder, é o eu que se fecha porque se machucou, é um eu que performa para se sentir valioso, é um eu que se protege, como se fosse realmente uma máscara. E esse eu não é quem você é quem você aprendeu a ser para se defender. Por muitas coisas que passamos na vida, a gente forma esse eu. E quando você, com o tempo, vai entendendo da sua identidade, de quem você é, da pessoa plena, e que isso é só uma emoção, que isso é só algo para se proteger, que você pode deixar ir, que você pode soltar isso, você vai conseguindo se sentir mais leve. E vai sentindo que você não precisa ficar preso a vícios, a medos, a máscaras. Você pode ser você, simples e puro e tranquila, como a gente veio para ser, porque a gente é a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia fala muito isso, do velho homem, da verdade que liberta. Tem muitos versículos que falam sobre isso. Por isso é muito importante ler a Bíblia. Ele não é um livro religioso, ele é um livro de autoconhecimento, né? De conhecimento da vida. Você pode pedir para Deus, para o Espírito Santo te mostrar o que naquele livro é bom para você. E essa luz que a gente já aprendeu a iluminar, a trazer os sentimentos à tona, a entender quem eles são, ajuda muito a gente a não é brigar com esse falso eu, é entender que ele pode sumir, que ele não é tão valioso quanto ele acha que ele não é tão intocável, vamos dizer assim, né?
Então, ilumine as suas emoções, que esse falso eu, muitas vezes, ele pode até sumir sem você perceber, só de você iluminar as suas emoções, porque ele não faz parte de quem você é. Você é um ser incrível, maravilhoso, perfeito, alegre, feliz. E se pegue mesmo quando você tiver algum peso, em vez de criar um falso eu, se apegue a Deus, porque Ele vai te mostrar como ter confiança nesse momento de solidão, de tristeza, seja o que for que faz a gente criar um falso eu, Deus nos sustenta para a gente não precisar criar esse tipo de emoção. Lembre-se sempre que a essência, ela observa. Ela cria aquele ponto de luz, ela fala, que emoção é essa? Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu preciso melhorar? O falso eu, ele só reage. Então, em alguma conversa que você for muito reativa, for muito reativo, você entende que aquele é um falso eu, tentando te proteger, tentando te deixar num lugar seguro. Mas se você naquele momento, antes de reagir, pensar, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou irritado com o que essa pessoa está falando? Na sua cabeça, por que essa pessoa está me irritando? Por quê? Às vezes essa pessoa só precisa de um abraço, que talvez não seja o momento de dar, mas é só uma insegurança. Pense sempre com amor para outra pessoa, porque nesse momento que você está se iluminando, você está se amando, você está amando suas emoções, você está se entendendo, você está amando a vida. Começa a olhar o outro com amor também. E quando você começa a perceber sem reagir, você anula o falso eu, você não deixa ele criar mais uma máscara para você. Você tira essa máscara e começa a enxergar de verdade. Você enxerga as emoções, você enxerga as suas reações, você enxerga o que precisa ser enxergado para viver uma vida feliz, de forma alegre, de forma pura, né, limpa. E quando vir essas emoções, né, essa reação, por exemplo, quando você vai reagir ao que uma pessoa está falando, você vai se defender. E antes disso, se pergunte, por que eu estou sentindo isso? Que emoção é essa? Que você não conseguir resolver na hora, depois você anota, fica se perguntando, que emoção é essa? Por que eu estou sentindo isso? E lembre-se sempre, isso é um mecanismo, né, que a nossa mente encontra para se defender. Não é quem você é. Então, por mais que pareça, por mais que você seja assim por muitos anos, não é quem você é só uma defesa sua que você teve que criar por algum motivo, em algum momento. Você não é assim. Então, entenda isso, que você não é assim. Você é uma pessoa feliz, alegre, amorosa, só precisa iluminar todas essas emoções boas e ruins e se entender melhor, né? Com autoconhecimento, autoobservação, o ponto de luz, que é a consciência o tempo inteiro. E esse conhecimento já é uma grande libertação. Eu falei muito do ponto de luz, que é se manter consciente na vida. E o falso eu é pura inconsciência. Quando você age no automático, quando você age sem pensar, isso é puro falso eu. Foi algo que foi criado para se defender, para você se defender, para a gente, né, se defender. Então, quando você coloca a consciência, que é o ponto de luz nisso, você se pergunta, o que é isso que eu estou sentindo? Por que eu estou agindo assim? Por que eu faço isso? Por que esse vício? Por que você se pergunta, você ilumina, você coloca a luz naquilo? O falso eu, ele fica de lado e você começa a se entender melhor, você começa a colocar luz nisso e ela se ilumina. E esse falso eu, ele some. E se você parar para pensar, a luz ela não discute com a escuridão. Ela acende e pronto, acabou. Não tem escolha, né? Então, lembre-se sempre de que quando você começar a iluminar as suas emoções, elas vão ser iluminadas e pronto, acabou. São boas ou não, não importa, você precisa enxergar e evoluí-las. E Deus vai te ajudar com isso. Quando Jesus fala que a verdade liberta, não é porque a verdade ela acusa, é porque ela traz a luz na escuridão. A verdade separa o que é real da ilusão. Você não precisa lutar com seu falso eu. Você só não precisa deixar ele dirigir a sua vida. Porque quando você se conscientiza dele, ele vai sumindo. E esse falso eu são vários, né? São várias máscaras que foram criadas para se defender. Então elas vão sumindo, às vezes aparece outra e você identifica e some com ela. Só você saber que ela existe, saber que é possível, a inconsciência, a consciência, falso eu, ponto de luz, de consciência. Então você vai percebendo isso, vai entendendo, a sua mente vai se expandindo para essa informação e você vai entendendo melhor o que eu estou falando. Agora a luz já foi acesa, o olhar está treinado para que eu faço eu, para o que é a inconsciência, a consciência. Agora você precisa, sempre que surgir as emoções, como eu elimino isso? O que eu faço com ela? Se pergunte sempre, né? E tudo vai começar a ir embora. Quando tiver alguma emoção muito aflorada
no momento, muito importante, eu faço muito isso, eu começo a afirmar coisas boas. Se eu tô muito irritada com alguém que tá na minha frente, eu não consigo saber o que fazer com aquela situação, eu começo a afirmar, essa pessoa é muito legal, muito amorosa, por mais que ela não seja, tá muito feliz, meu Deus do céu, que pessoa boa, nossa, ela deve ter tido uma boa notícia hoje pra ela estar tão feliz assim, pra ela estar tão alegre assim. Então eu afirmo coisas boas, para aquela emoção ruim que tá no meu coração, por um falso eu, por alguma coisa, não me dominar. Então, afirme coisas boas quando você não conseguir lidar com as emoções naquele exato momento. Fale coisas boas sobre aquela pessoa, sobre você. Fale, eu sou pessoa positiva, eu sou alegre, eu sou confiante. Se alguém estiver falando coisas ruins sobre você naquele momento, tudo bem, a pessoa está com o falso eu dela ativo. Então, ative coisas boas na sua mente. Fale, eu sou boa, eu sou uma pessoa legal, eu sou essa pessoa que está falando comigo, ela está falando essas coisas, mas ela é uma boa pessoa, por mais que ela não seja. É uma pessoa que é filha de Deus, que ela está nesse momento cheia de falso eu, cheia de inconsciência, mas ela é uma pessoa boa no fundo dela. Ela só escolheu não ser às vezes, não sei, por alguém não ensinou ela a ser, por alguém não ensinou ela a ter luz, eu não sei. Mas afirme coisas boas, primeiro que essas coisas vão voltar para você e quem sabe você de algum jeito influencia essa pessoa a ser boa também. Obrigada por assistir e espero que essas aulas tenham transformado você, assim como me transforma todos os dias.